Fala, Braiper! De Valadares, literalmente para o mundo. Nossa convidada hoje é a dona da pose e vai contar um pouquinho da história dela. Nossa convidada é a Catarina Leal. Catarina, prazerão te receber. Prazer é meu estar aqui, minha primeira vez, já vim na Braip várias vezes, mas para participar do podcast é a primeira vez, então é uma honra para mim estar aqui. Estamos curiosos para saber dessa trajetória. Nossa, é chão, viu? De um trabalho extremamente bem feito, que começa ali pensando em poses e muda para uma mentalidade de empoderamento feminino, autoestima. Então vou ir te perguntando aqui para você ir contando a história de como que você começou isso e como você foi descobrindo esse caminho. Nós vamos começar com você falando, né? Você tem a mesma raiz que a gente aqui, né? Então é valadarense como eu, como a Braip, como o Hélio, nosso presidente. O André, nosso diretor, também é daqui. A maior parte dos funcionários nasceram em Valadares, então a gente tem bem valadarense. E você, como nós, valadarense, conta um pouquinho de como é isso, assim, a Catarina, que está aqui no interior, né, que hoje é cosmopolita, né, mas que nasceu aqui em Valadares. Como que foi essa trajetória inicial? Me conta um pouquinho da sua vida, da sua família, só para a gente, né, começar ali a conhecer da pequenininha Catarina pequena. Sim. E como que foi esse processo. Inclusive a Catarina pequena, né, Catarina criança, ela é uma das minhas maiores inspirações hoje. Então quando eu me penso assim, eu duvido do meu propósito, eu duvido do caminho que eu tô seguindo, eu sempre olho para as minhas fotos de criança, assim, para relembrar, reacender, sabe, tudo que sempre existiu em mim. Eu sempre fui uma defensora, assim, eu acho que o propósito na nossa vida, a gente acaba encontrando o propósito no meio do nosso percurso mesmo, da nossa trajetória de vida. Só que quando eu olho para trás, eu vejo que eu, criança, eu já sabia o que eu queria, sabe? E isso é o mais doido para mim, assim, que eu sempre falei, desde que eu me lembro por gente, eu falava, eu quero ser famosa, eu quero ser modelo, atriz, conhecida no mundo inteiro. Então, assim, isso nunca saiu da minha cabeça. E, assim, interior, né? Assim, a mentalidade lá atrás, principalmente porque o digital não era tão presente, não era tão forte, né? Então, lá atrás, quando eu falava isso, olhando para a minha realidade, inclusive, que eu vim de uma família muito simples, né? Todo mundo falava, cara, que sonho é esse, né? Tipo, calma, quando eu era criança, o povo falava, minha família falava, vai passar, uma hora passa, uma hora ela escola uma profissão direito, isso é uma fase. Minha mãe foi vendo que o trem não estava saindo da minha cabeça mesmo, foi ficando preocupada e foi tentando colocar os meus pés no chão, sabe? Assim, como forma de proteção mesmo. Às vezes a gente pensa muito, tipo, minha família não me apoia, mas as pessoas que te amam, normalmente elas não te apoiam porque elas não querem que você sofra, elas não querem que você se frustre. Elas querem evitar que você se frustre. A mãe tem muito esse papel, né? Muito, então é muito mais, não, vai por esse caminho aqui que é mais fácil, que é mais rápido, que é mais garantido, pra você não se machucar, sabe? Mesmo que seja no subconsciente, é esse intuito, assim. Então, ela realmente falava, não, escolhe uma profissão direito, escolhe uma profissão que você vai prosperar. Então, quando eu falei, eu quero fazer artes cênicas, nossa, eu quase deu infarto. Eu falei, não deixe de comer o dinheiro. Não vai, não. Você faz uma profissão direito e aí depois, com o seu dinheiro, você investe aí no seu sonho. Mas com o meu dinheiro vai ser a profissão que eu sei que você vai dar alguma coisa. E aí, assim, eu fiquei pensando, e acabei indo para arquitetura, porque eu sempre tive esse lado criativo, inovador, inventar moda, né? Sempre fui muito agitada. Então, eu falei, vou fazer arquitetura. Aí minha mãe já morreu de novo. Tem que fazer engenharia. Eu falei, não, minha filha, não sou de exatas, sou péssima em matemática, vai arquitetura que eu posso criar. E aí, como eu já tinha na cabeça, tipo, nossa, eu preciso ir pro mundo, né? Eu sempre tive essa mentalidade. Eu falei, não dá pra eu fazer a faculdade aqui em Valadares. Eu preciso, tipo, usar essa oportunidade para sair daqui e expandir minha mente mesmo, sabe? Conhecer outras cidades, assim. Então, eu resolvi ir para Belo Horizonte, que é a capital, né, aqui de Minas Gerais. Muita gente já muda para lá, é normal. E aí eu fui. E lá foi uma experiência muito boa, assim, porque, na verdade, eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um intuito. Foram 4 anos de faculdade, eu adiantei para fazer mais rápido. Lá eu acabei me convencendo de que aquela era a profissão da minha vida, que eu tinha me encontrado na arquitetura. E até a metade da faculdade, eu realmente estava muito crente nisso,
Só que isso foi um paradigma que foi colocado na minha cabeça. Isso não era meu. Mas as pessoas ao meu redor, né, fizeram com que eu enxergasse que eu precisava seguir aquele roteirinho da vida, faço faculdade, né, uma profissão, direito e tal. Então, eu acabei me convencendo. Só que eu acredito muito que o que é para ser nosso, nada nem ninguém nesse mundo tira, sabe? Tipo assim, uma hora vai nos encontrar. Então, no meio da faculdade, eu recebi uma proposta para fazer um ensaio fotográfico. E aí foi quando reacendeu todo o sonho, toda a chama. E eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Como é que conseguiram me convencer a, tipo, negligenciar o meu sonho mesmo, sabe? E aí começou a loucura toda. Mas vamos voltar lá na infância, assim. Você falou que a infância ela é muito marcante porque ela realmente vai te acendendo esse sonho que começou lá. Como que era, né, a Catarina criança, assim, Valadares é uma cidade interior, então tem aquela coisa de rua, como que foi ali as coisas que você gostava de fazer e como que você acha que esse sonho realmente foi surgindo? Porque assim, a gente tem, mesmo criança, algumas coisas que vão nos inspirando, ou tem alguma coisa que é ali mais marcante, que te inspirou a pensar nesse caminho da moda, de modelo, ou simplesmente ser famosa. Você consegue buscar isso, assim, na sua memória? Eu não lembro qual o momento específico que surgiu esse sonho. Mas eu sei que quando eu olho para as minhas fotos criança, gente, eu já modelava, eu fazia carão, tipo assim. Parece que realmente foi algo muito... Eu acredito muito que foi algo de Deus colocado no meu coração, sabe? Porque aqui eu vou explicar melhor ao longo do programa, mas assim... todas as coisas que eu vivi, tipo assim, lá na frente, eu fui entender o porquê que eu tenho isso, que eu tenho essa coisa com a pose, sabe? Então, eu brincava muito, o que eu fazia, eu sempre fui muito agitada, né? Eu nunca consegui parar, assim, para estudar, mas eu sempre fui muito fazedora, assim, do agito. Aquela mente extremamente criativa, então, assim, TDAH lascando desde criança. Então, eu acredito que essa coisa de chamar a atenção, sabe? E realmente, assim, desde criança eu chegava nos lugares, eu atraía muita atenção. Eu acho que a minha energia, e também porque eu era bagunceira pra caramba. Então, eu sempre tive essa coisa, eu quero atenção. Eu sou filha única também, então pode ter sido, né, um negócio, tipo, o centro das atenções, neta preferida. Então, eu acho que a família ali... Neta preferida, os primos devem estar assim, né? Não, mas eles já aceitaram. Inclusive, assim, quem te acompanha consegue ver que você tem ali uma relação com a sua mãe próximo. E com sua avó muito, muito bonita. Nossa, demais. Você sempre está colocando sua mãe muito para cima, para o alto. Eu acho isso muito legal. Como que essas mulheres te inspiraram também a se transformar nessa mulher que você é? Uma mulher que faz questão de se empoderar, de trabalhar essa coisa de autoestima, a importância de estar sempre... bem consigo mesmo. Como que essas mulheres, de certa forma, ajudaram a te moldar para esse caminho? As mulheres da minha família, elas são muito fortes, assim. Existe um padrão familiar muito grande, que é a mulher batalhadora, sabe? Ela que toma frente, ela que cuida da casa, ela que cuida do dinheiro, ela que, tipo, cria negócios. Então, a minha avó, ela foi uma grande empreendedora. A minha avó, ela trabalhava como costureira por conta própria. Ela costurava para as mulheres tudo aqui de Valadares, para as freiras da minha escola. Então, assim, ela cresceu muito forte com marketing. Tipo assim, que ela sabia fazer, sabe? Que era aquele marketing boca a boca, mas a excelência do trabalho dela, a desenvoltura, a forma que ela tratava as clientes, era, assim, muito admirável. Eu não presenciei, mas eu ouvi muitas pessoas falarem comigo isso. E pau na máquina, assim, trabalhava da hora que acordava, a hora que ia dormir, fazia o que tinha que ser feito. Ao mesmo tempo, ela criou um pensionato, 5 filhos, criou um pensionato na casa dela. Então, tipo assim, e aí ela deixava algumas mulheres sem família, morar na casa dela, que aí cuidava dos filhos e cuidava da casa. Então, tipo assim, ela conseguia ter essa diversificação de fonte de renda, mesmo estando ali sentada o dia inteiro numa máquina de costura. Criou o próprio ecossistema, que é uma ela coisa criou que se fala o muito no mundo ecossistema atual. dela. Então, assim, isso nos tempos de antigamente, a minha avó, ela não terminou o ensino médio, assim. Então, é muito admirável e muito forte, porque o meu avô, eu amo, apaixonado, meu avô, ele já faleceu, mas ele foi um grande amor, assim, da minha vida. Mas ele teve as falhas dele
como marido, assim. Então, ele bebia muito, que também era super comum naquela época. Bebia muito, traía muito. E a minha avó teve que ter essa força. Então, tipo assim, ela tinha que ser o homem e a mulher, sabe? Essa resistência, tipo, diminuir a sensibilidade mesmo, que é natural da mulher, e ser mais carrasca mesmo. Então, isso é algo que, querendo ou não, virou um padrão, né, para as mulheres da minha família. Obviamente, porque ela inspirou as próximas, né? E aí, então assim, a minha avó tem essa coisa do empreendedorismo, que, nossa, pra mim é muito admirável, porque ela também conseguiu investir em imóveis, tipo assim. Então, isso também foi muito legal, porque também não foi aquele dinheiro que ela só ia gastando, ela teve essa, mesmo sem ter um estudo, uma faculdade ou uma orientação, assim, familiar, ela, por conta própria, ela criou o ecossistema dela, empreendeu e ainda teve aquela gestão financeira, né, de reinvestir, de construir um patrimônio. E quando eu olho para minha mãe, assim, a minha mãe, ela puxou mais o lado do meu avô, que é um lado mais carinhoso, mais sensível. Minha mãe também é muito divertida. Ela, nossa, um alto astral do caramba, assim. Ela é super engraçada, isso eu admiro muito nela. Mas ela também foi como que eu posso dizer? Ela também foi a que tomou frente dentro de casa, sabe? Então, essa coisa da independência, sabe? Eu faço o que tem que ser feito, eu não tenho... Minha mãe trabalhava passando mal. Então, hoje se eu estiver doente, passando mal, eu vou continuar trabalhando, eu não paro, sabe? Tipo assim, porque eu tô triste hoje, vou trabalhar do mesmo jeito. Tô passando mal. Ela sempre falava, pobre não tem direito de passar mal. Aí eu coloquei essa coisa na minha cabeça, então, tipo assim, nada me para. Sabe, já dei palestra com o pé quebrado. Então, assim, viajei com o pé quebrado. Até viralizei, saiu um tanto de reportagem. Nós vamos falar desse aí. Esse aí é marcante. Então, assim, nada me parou até hoje, sabe? Então, essa força dela de continuar, mesmo com todas as coisas que aconteceram. E sua mãe também hoje ainda produz como costureira. Eu vi que você está tentando incentivar ela a vender ali as coisas que ela faz. Às vezes eu falo assim, mãe, vai ser madame, meu filho, porque hoje, graças a Deus, eu abençoo a minha mãe todos os meses, né? Então, eu falo, mãe, vai ser madame, o seu momento chegou, minha filha, você recolher sua aposentadoria, seu investimento, mas ela não consegue ficar parada. Tipo, eu preciso de algo. A pantufa do Harry Potter é maravilhosa. Sim. Então, assim, e ela tá sempre querendo fazer algo novo, algo diferente, aprender, sabe? Esse não comodismo dela me inspira muito, assim. Aí você acha que essa mistura de sua avó com seu avô, então, é um pouco do que você trouxe também, né? De ser mais afetuosa, mas ao mesmo tempo ser essa mulher que produz, que puxa, que quer fazer, que não para, né? Que é criativa, né? Porque a gente vê que sua mãe também tem um lado mais criativo, mais divertido. Então, a minha mãe é blogueira, gente. Não, e ela cresceu nas redes sociais, eu vou falar. Ela cresceu nas redes sociais fazendo tudo ao contrário do que eu falei. Eu botava as musiquinhas lá do que é picante, baranga danado. Colocava as legendas tudo colorido, as fontes diferentes. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, os vídeos enormes. E os vídeos viralizando. Então, tipo assim, ela conseguiu criar, atrair a atenção do jeito dela, sabe? Tipo, fazendo da cabeça dela, aprendendo as coisas sozinha. Então, assim, e sem precisar. Tipo assim, é ela por ela mesmo. Autêntica. Autêntica. Não, isso é legal demais. Eu acho mal barato os conteúdos que vocês fazem juntos. Assim, é muito divertido. E assim, então vamos voltar lá, né? Então, assim, aí você tem uma infância de muita família, próximo ali, uma infância do interior, sim, né? Não deve ter sido tão diferente assim da minha. Os joelhos é pura cicatriz mesmo. De brincar em rua, ter amigos de rua, essa coisa que é muito o que a gente viveu no interior. Mas você vai para BH, que era também normal, né? Eu acho que assim, em Valadares até hoje a gente ainda tem várias outras universidades aqui além da Univale, então as pessoas acabam, na verdade, hoje é o contrário, muita gente tem vindo para cá, né? Mas durante muito tempo a gente saía para estudar. E aí você vai para arquitetura, você se descobre arquiteto, e depois, peraí, você resgata esse sonho. Mas a arquitetura, de certa forma, logo lá no início, ela também teve presente no que você produzia de conteúdo, né? Porque, assim, a coisa da decoração, né? Um pouco do seu critério estético, né? Então a arquitetura traz algumas coisas que também passam a fazer parte do seu arcabouço ali. Como que você soube transformar essa coisa? Beleza, eu não serei arquiteta, mas o meu conhecimento de arquiteta
pode me contribuir para outras coisas que eu vou fazer. Como que você conseguiu ir moldando isso, assim? Na verdade, eu não tinha consciência de que a sensibilidade que eu acabei criando para minha área, ela foi potencializada na arquitetura, depois que eu fui parar pra pensar, assim, sabe? Então, o que eu falo muito, tipo assim, eu acho que, cara, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Às vezes eu brinco com a minha mãe e falo, tá vendo? Era pra eu estar na Globo aqui, fazendo novela, fazendo filme e tal, mas você não quis investir em mim, se eu tivesse investido ia dar certo. Cara, mas, tipo assim, eu ter ido pra faculdade de arquitetura, eu aprendi muito, filha única, neta preferida, mimada, assim, no níveis extremos. Então, eu era a dona da razão, eu não tinha tanta humildade pra aceitar opiniões diferentes, trabalhar em grupo pra mim era muito difícil, assim. Então, eu aprendi, sabe, a ouvir outras opiniões e aprender com isso, tipo assim, ser mais receptiva a críticas. Criei muito, a minha oratória melhorou muito, assim, porque, né, eu sempre gostava de ser o centro das atenções, então nos trabalhos eu estudava a parte de todo mundo. Deixa eu apresentar. Não, eu ficava puto, que eu falava a parte de todo mundo, então eu tomava aquela frente. E para o lado do senso estético e criativo, foi, assim, sensacional. Então, hoje, o meu olhar, ele é muito fotográfico por conta da arquitetura. A gente ia pra praça, a gente tinha que escolher uma flor, um objeto e desenhar aquele ali. Então, essa atenção nos mínimos detalhes, sabe? Ela foi estimulada pela arquitetura. E o criativo, assim, nossa, a questão do conceito, né? A gente até estava falando ontem, a questão do conceito de você dar um significado para o que é visual, sabe? Que vai muito além, tipo, do bonito. Não é só bonito, ele traz mensagens, ele traz, né, propósito, ele traz sentimentos. Então, eu não entendia tanto, ou eu não tinha um conhecimento mesmo, e ter acesso a isso hoje faz com que meu trabalho seja muito mais do que só uma foto. Tá, então vamos lá, vamos avançar um pouquinho na história. Você tá lá na faculdade, você recebe um convite para modelar. Sim. Isso reacende em você aquele sonho de infância e você começa uma jornada nova, né? Como que entre esse tempo de você fazer fotos como modelo e você ser a dona da pose, né? De, opa, peraí, eu tenho potencial de criar um produto, né? Como que é essa jornada? Hoje você é muito mais que modelo, né? Na verdade, a gente... a Catarina é uma empresária, então, assim, aquele sonho de ser famosa, ok, né? Afinal de contas, a gente está falando de um ecossistema de quase 10 milhões de seguidores, contando a todos os canais e redes, mas para além de ser famosa, é uma empresária hoje. Então, assim, essa jornada de, poxa, modelei, tirei umas fotos como modelo. Eu aprendi isso, mas isso pode virar outra coisa. Eu fiquei muito curioso para saber como isso surgiu. Tá, eu queria ser famosa por ego mesmo, viu, gente? Normal, eu queria vaidade. ser nossa, que todo mundo me amasse, me conhecesse e tudo. Só que... E por muitas vezes eu até me sentia, tipo assim, negando essa vontade, porque eu falava, gente, isso aqui não é de Deus, né? Tipo assim, que eu quero que as pessoas fiquem apaixonadas por mim, enfim. Então eu tinha já essa limitação contra mim mesma. Só que no percurso, a minha história, ela foi marcada muito por relacionamentos abusivos, como eu falei, padrão familiar. O meu padrão familiar são de relacionamentos frustrados, sabe? Onde a mulher é muito explorada, a mulher ela é sobrecarregada. Então, eu carreguei isso comigo. Então, todos os meus relacionamentos, eles me diminuíam, me inferiorizavam muito. A minha autoimagem era péssima, assim, eu não gostava de nada do que eu via no espelho, eu não me sentia bonita, eu me sentia gorda, então eu já tive bulimia, já tive anorexia, tipo, 47 quilos, eu me achava gigantesca. A minha avó, ela chorava, minha mãe e minha avó, elas choravam com medo de eu morrer, que eu já tenho esse bracinho fino aqui com 55 quilos, você imagina 47, porque é puro osso. Então, assim, só que a distorção de imagem, ela era tão grande que não me deixava enxergar a verdade, quem eu era de verdade. Então, eu me distanciei muito de mim, assim. E isso durou praticamente, assim, 10 anos. Só que dentro desses 10 anos que eu fui tendo contato com a fotografia e eu fui sendo transformada pela imagem. Então, assim, eu sempre quis ser uma mulher poderosa, só que a minha realidade, ela não permitia que eu fosse poderosa. Por quê? Relacionamentos que me inferiorizavam. Eu me inferiorizava, então eu olhava pro espelho,
eu me criticava, eu olhava para as coisas que eu odiava em mim. Era o que eu dava foco, que eu dava importância, o que eu não queria. E eu não olhava para nada, assim, cara, beleza, mas meu olho é muito bonito. E com o tempo, aquele sentimento de tipo, tá o tempo inteiro me julgando, me criticando, me diminuindo, me inferiorizando, não só as pessoas ao redor, as experiências que eu passava, os ambientes que eu estava, as escolhas que eu tomava, as coisas que eu permitia e as coisas que eu pensava e falava sobre mim mesma, tudo aquilo ali iam fazendo com que a minha realidade completamente, ela era totalmente destrutiva para mim. Então, mas eu sabia que eu queria ser uma mulher confiante e poderosa. Pra minha realidade, era impossível. Mesmo porque é assim que você enxergava a sua avó e a sua Sim. mãe, de certa forma. Apesar de todo o histórico, né? E o mais louco que elas também não se enxergavam. Então, tipo assim, a gente que é de fora, a gente consegue enxergar de uma forma muito mais fácil. Então, só que aquilo estava dentro da minha cabeça. Eu estava em relacionamentos, né, abusivos, cada término, assim, foi muito marcante e foi uma virada de chave que me permitiu ter com tanta consistência, assim, o meu propósito. Mas quando eu recebi esse convite das fotos, foram fotos sensuais casuais. E eu tinha muito problema com o meu corpo, assim, nossa, eu me achava horrível. Me achava muito feia. Eu imagino para topar um convite desse, né? Até isso deve ter sido difícil. Pra mim, não, porque lá em Belo Horizonte, todas as meninas queriam. Então, tipo assim, eu como tinha identidade fraca, tá todo mundo querendo, eu quero também, entendeu? Então, acabou sendo um desejo meu. Só que aqui pra Valadares, tipo assim, era algo ainda avançado, sabe? Pra mentalidade das pessoas. Tipo, ver uma mulher de lingerie no Instagram não é coisa boa, não. Então, eu topei fazer, foi um conflito muito grande com a minha família, com o meu namorado da época. E quando eu estava fazendo, eu apliquei sem conhecimento, foi tipo, vindo da minha cabeça mesmo, ou em algum momento da minha vida eu vi aquilo. Eu apliquei uma técnica chamada fake until you make it, que é finja até se tornar. Eu cheguei lá, todas as meninas, as modelos, né, eram 12 modelos e 12 fotógrafos, a gente ia rodando, sabe, fazendo um ciclo. Todas as modelos eram magras e altas. E, tipo assim, era justamente o meu complexo, porque eu era baixinha e corpudinha, né, parrudinha. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Tipo assim, nossa, eu sou a pior daqui, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é pra mim. Então, eu cheguei tremendo, assim. E aí, quando eu sentei na cadeira pra maquiar, o maquiador, ele tava me elogiando muito. Nossa, você é tão bonita, que não sei o que e tal. E eu falei, cara, como que ele tá me achando bonita e eu me enxergo tão feia, sabe? Eu me sinto tão feia. Então, eu comecei assim, se eu for pra frente da câmera e eu me sentir feia, eu vou sair feia na foto. Sabe? Então eu preciso fingir que eu sou igual essas mulheres que estão aqui. Aí eu comecei a falar, nossa, eu sou linda, eu sou alta, eu sou magra. Eu fui criando na minha cabeça uma imagem de mim que não era real, mas era o que eu queria me tornar. Quando eu fui pra frente da câmera, eu estava assim, parecendo uma modelo profissional. Já fui tirando a roupa, assim, ele nem pedia, assim, já fui tirando a camisa e fui fazendo as poses, assim, super confiante. Ele falou, meu Deus, você trabalha com isso já? Eu falei, não, minha primeira vez. E ele ficou enlouquecido, assim. E quando eu recebi as fotos, tipo, cara, eu me senti incrível. Em fotos com roupa, tipo, de roupa tapando o corpo inteiro, tapando todas as minhas inseguranças, eu não tinha a confiança que eu tive deixando todas as minhas inseguranças à mostra. Então não foi uma coisa, tipo assim, não é só pra sair bonita na foto. Cara, mudou. Eu até arrepiei, porque assim, então, toda essa narrativa que se traz hoje, né, do potencial que uma foto tem, de empoderar uma mulher, de ela conseguir enxergar a si mesma, é uma coisa que você vivenciou na pele lá no início. Vivenciei. Então, assim, é muito bom, assim, ter essa posição no meu trabalho, porque eu dei muito lugar de fala. Sabe, assim, eu realmente vivi na pele. E não foi poucos anos, foram 10 anos, né? Então, esse primeiro, né, que você teve que enfrentar esses fantasmas, você foi lá, você virou a sua chavinha de mentalidade. Sim. Você conseguiu se enxergar nessas fotos. E aí você passou a fazer isso com mais frequência. Eu entendi o tanto que a minha mente ela é capaz de controlar o meu corpo. E uma das coisas mais importantes também. Eu sempre me senti muito apagada, assim, sem valor. Então, nos relacionamentos, eu não tinha voz, sabe? E naquele momento ali, eu esqueci que existe uma pessoa atrás da câmera. Tipo assim, o jogo que eu fiz com a minha mente foi tão louco que eu esqueci literalmente que tinha alguém atrás da câmera. Eu falei, esse momento aqui, eu estou no comando. Eu decido como ele vai sair. E as minhas fotos vão sair incríveis.
Porque eu sou incrível. Então, tipo, tudo sumiu, todos os meus problemas sumiram. Eu era a peça mais importante. Eu tinha voz, eu tinha poder de decisão, sabe? Eu tinha o controle. E essa sensação de que eu sou livre e eu decido fazer desse momento, tipo, do jeito que eu quiser, e eu escolho fazer ele ser incrível. Isso foi muito bom, essa sensação de eu sou importante, sabe? E aí, claro que a gente, quando a gente fala de quebra de paradigmas, um dia específico ele não é capaz de quebrar um paradigma de anos da sua vida, mas... Você saiu do estúdio e a sua vida tava lá te esperando lá fora do mesmo jeitinho. Tava do mesmo jeito, né? Então eu fiquei com aquela... Tinha aquele foguinho lá, mas ele foi se apagando novamente. Mas quando eu recebi as fotos, e as fotos começaram a ser publicadas, eu comecei a receber mais convites. E convites que eu recebia monetização também, tipo, e sempre do mesmo segmento. Então era moda praia e moda íntima, sempre mostrando o corpo. E outras fotos sensuais, casuais também com outros fotógrafos. Mas eu comecei a cobrar, tipo, R$150. E pra mim, que tava na faculdade, né, R$150 era muito dinheiro. Então, mas quando eu comecei a postar, eu não entendia de estratégia de marketing. Eu sabia a intenção do meu coração em postar. Que não era pra atrair homem e não era pra mostrar o meu corpo. Era pra mostrar, tipo, cara... Tipo, olha a minha confiança, olha essa segurança. Tipo, eu queria inspirar outras mulheres. Só que eu não falava, né? Eu só postava a foto ali com os emojizinhos e as pessoas não conseguiam entender qual que era a mensagem que eu estava passando ali. Mesmo que as fotos não eram vulgares, mas eu estava expondo meu corpo. Então isso me trouxe, assim, queimou meu filme. Nossa, aqui pra Valadares, tipo assim, foi um bafafá. Os amigos do meu pai começaram a mandar mensagem pra ele, falando que eu tinha, né, ido pro outro mundo, que eu tinha desviado. Então, assim, foi uma luta muito grande. E aí eu me deparo com outro aprendizado, assim, da minha vida. Que, na verdade, a gente tem muito medo do julgamento. E uma relação abusiva da própria sociedade, né? Como a sociedade olha uma mulher que tá... só porque ela tá fazendo uma pose sensual e as pessoas acham que ela é garota de programa, porra, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. É uma relação abusiva da própria sociedade com a mulher. Eu fiquei muito presa aos julgamentos porque eu não queria passar uma mensagem de alguém que eu não era. E frustrada porque eu tava passando uma mensagem totalmente contrária da que era do meu coração. Você tava sentindo, inclusive. Sim. E eu entrei naquela batalha, assim, tipo... Tá, isso aqui me faz bem. Mas isso faz com que as pessoas não pensem coisas boas de mim. Eu parar vai me fazer bem? Não. Mas vai silenciar as vozes externas. Então, tipo assim... Eu parei de fazer as fotos, tipo assim, parei mesmo. A minha autoestima... abaixou de novo, porque mais uma vez, eu perdi a minha voz. Eu deixei outras pessoas decidirem por mim. E as pessoas decidem por você. Elas querem decidir por você mesmo. Então, elas falavam, você não pode postar. Se você quer ser uma arquiteta, você não pode ser sensual. Se você quer ser mãe, você não pode ser sensual. Se você quer ser esposa, você quer que algum homem te leve a sério, você não pode ser sensual. Tipo assim, você não pode mostrar o seu corpo, sabe? Então, era aquela pressão. Tipo, então, eu fui, mais uma vez, eu me escondi, eu silenciei as minhas vontades, meus desejos, e eu deixei as outras pessoas decidirem por mim. Até que eu tava tão frustrada, triste, que eu parei pra pensar, falei, cara, é triste receber crítica, mas é muito mais triste você não fazer o que você quer. Então, dos dois lados, vai ter, tipo, um ponto bom e um ponto ruim. Eu só preciso escolher qual deles menos insuportável. Eu falei... eu vou pensar em mim ou no outro. E eu falei, cara, eu vou fazer o que eu quero. E aí eu, de novo, voltei. É por isso que eu falo, tipo, cara, quando é propósito... Mesmo que você negue, ele vai tentando te puxar. E aí eu voltei, e aí eu comecei a escrever mais, sabe? Então, quando eu comecei a postar as fotos, eu querendo não atrair muito público masculino, eu queria mudar isso. Então, eu falei, tá, a mensagem que eu quero passar, eu não tô conseguindo passar. Como é que eu vou fazer pra passar a mensagem que eu quero? Então, eu comecei a estudar o pouco assunto que tinha ali, marketing, e comecei a testar muito. Então, falei, cara, eu vou escrever uma carta aqui com essa foto. O que eu senti na hora que eu fiz essa foto, ou na hora que eu vi essa foto? Qual que é o debate que eu posso trazer postando essa foto? Então, ali já começou essa luta minha. E aí eu fui trazendo esse questionamento para o meu público. Por mais que tinha muito homem, o homem não estava nem aí para aquele assunto, ele só queria ver, tipo assim, o meu corpo ali, que era o tipo de público que eu atraía. Mas... E as mulheres que tinham ali, qual era a visão delas? O que elas sentiam? Elas passavam a mesma coisa que eu passava? Então, eu comecei essa comunicação com o meu público. E eu fui entender que, tipo assim, cara, eu não sou a única... E não tinha tanto vídeo ali ainda, era mais não, as era fotos, foto,
Aí eu falei, cara, eu não sou a única que é julgada. Eu não sou a única que é chamada de puta, vagabunda e tudo, tipo, sem realmente ser, sabe? Então, eu não sou a única que quer ser sensual, mas que acha que ela não... Tipo assim, ela tem que escolher ou ter a vida que as pessoas acham que a mulher tem que ter, ser a mulher que todo mundo acha que ela tem que ser, ou fazer o que ela quer, sabe? Então, todos os sentimentos e as experiências era algo que não era particular meu, era questões sociais mesmo. Então, foi muito legal, assim, eu começar a ter essa interação com o público, porque eu fui literalmente... afastando o público masculino e usando as mesmas fotos, o mesmo estilo de foto, eu fui atraindo um público feminino. E foi dando mais propósito. Tipo assim, eu consegui me sentir mais tranquila em fazer o que eu estava fazendo, mesmo tendo os haters, mas eu sabia que tinha pessoas que estavam sendo ajudadas, transformadas e inspiradas. Então isso me motivava muito, sabe? E aí, aonde surge, poxa, peraí, eu posso criar um produto e vender um produto digital que ensina as pessoas a fazer fotos mais bonitas. Como que surge isso? Esse aí tô demorado um pouquinho pra vir, assim, Porque primeiro você foi fazendo, antes de surgir o livro, você foi fazendo mais o conteúdo mesmo, né? Você ensinava a fazer as poses no seu dia a dia. Não, assim, quando eu comecei a postar foto, eu não ensinava a fazer você só pose. Fazia só a foto. E eu trazia, tipo, como que aquela foto, ela gerava uma transformação interna. Então, eu comecei pelas questões de desenvolvimento pessoal feminino. Eu já criava conteúdo, eu postava, sempre tive essa entrega, assim, sem pensar em monetizar. Até porque eu estava fazendo arquitetura e eu ainda pensava que eu ia ser arquiteta. Só que quando eu cheguei, tipo, no final da arquitetura, já tava aquela coisa gritando, tipo, cara, eu não quero trabalhar com isso, mas o que eu vou fazer? Eu não faço ideia, tipo, pra viver, pra ganhar dinheiro. E aí, eu falei, tá... Eu tenho várias opções. Eu quero ser DJ. Aí eu comecei a falar, quero ser DJ, professora de dança. Quero ser personal organizer, porque eu sempre gostei de organização. E aí eu botei assim na mesa várias coisas que eu tinha vontade de fazer. Como é que eu vou escolher? Não sei escolher, sou indecisa, então eu vou testar tudo. E aí eu comecei a testar tudo que vinha na minha cabeça, paralelo aos meus conteúdos. Era, tipo assim, eu não tinha a visão de unir. Você não tinha entendido ainda que aquilo era a sua profissão, né? Eu não tinha, eu achava que eram escolhas diferentes, né? E aí eu comecei a testar, fiz curso de professor de fit dance, comecei a dar aula de fit dance. Aí depois comecei a fazer curso de DJ, falei, isso aqui não é pra mim. Chegar à noite, tô morrendo de sono, e eu achei muito complexo. Aí comecei a fazer personal organizer, depois cansei, falei, nossa, chato demais, já cansei. E aí eu comecei a trazer as coisas, porque eu já mostrava, né, o meu dia a dia, mesmo sem ter tantas seguidoras, tá? Então, tipo assim, eu já me posicionava como se eu fosse super famosa. Na minha cabeça eu era. E aí eu falei, eu mostrava o meu dia a dia, eu vi que as pessoas perguntavam, tipo, sobre a minha alimentação, que sempre foi mais saudável, então eu falei, talvez dê alguma coisa aqui. E aí eu comecei receitas fitness, treinos e tal. E como tudo isso faz parte das multifacetas da mulher, né? Eu sempre ia compartilhando essa questão, esses questionamentos, essas dúvidas, as inseguranças, os medos. E aí eu falei, cara, eu tô aqui o tempo inteiro falando... Isso sempre em Instagram, sempre usando o Instagram. Os primeiros eu não usava Instagram, tipo assim, era paralelo, sabe? Mas aí depois, por eu ficar mostrando, assim, algumas coisas do meu dia a dia, as pessoas começaram a se interessar por assuntos específicos, e aí eu comecei a ter uma mente de unir, sabe? A profissão do mundo físico com a profissão, e tornar o digital uma profissão, sabe? E aí eu parei pra pensar, eu falei, cara... Olha o tanto de nicho que eu passei, olha o tanto de coisa que eu testei, não gostei de nada. Mas uma coisa que eu faço todos os dias é falar sobre, tipo, o interno feminino. Então, por que eu não consigo porque eu não conseguiria monetizar isso? Tipo assim, transformar isso em um business. E aí eu comecei a criar e-book, fazer live e tal, sobre desenvolvimento pessoal feminino. E aí eu trazia várias questões. Tentei ver para fazer uma marca de lingerie, porque para mim tinha muito significado. Foi a forma que eu dei meu grito, né, de liberdade ali. Mas não soube gerir também. Achei super difícil gerir, tipo, na época. E
E aí, e sempre fazendo publicidades também. Era, tipo, a forma que eu monetizava era com publicidades, mas eu já tinha cabeça, tipo, eu preciso criar algo meu, sabe? E inicialmente eu tinha pensado em coisas publicidade físicas. no mundo off, né? Tipo assim, com foto ou publi mesmo Não, publi na mesmo, rede. porque nesse ensaio eu ganhei muito seguidor, né? Ah, entendi. Então você já tinha, na verdade, ali uma base de seguidores. Então... Não muito, assim, né? Mas eu ganhei, tipo, uns 10 mil. E aí, tipo, aí, pra época eu já era bem blogueira, assim. Ainda é, claro. Mas, tipo assim, pra época era como se fosse 1 milhão pra hoje, quem tá assim. começando, 10 mil é um super marco. E aí aí eu formei, já decidida que eu não ia mexer com arquitetura, e eu fui tentando fazer mais publicidades, fui pro lado ali dos provadores de roupa. E aí que entrou o meu negócio, porque eu estava mais uma vez no terceiro, no 4º relacionamento abusivo, mas sempre trabalhando, sofrendo e trabalhando, mas eu tava fazendo muitos provadores de roupa. Não tava fazendo muitos, na verdade. Tipo, eu fazia para 2 lojas. E aí veio a pandemia. Falei, lascou. Porque eu tô começando, o trem tá começando, tô com 2 lojinhas aqui, as lojas tudo fecharam, o que eu vou fazer agora? Só que olha como tudo acontece, tipo assim, tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Quando eu tava, tipo, eu tinha acabado de formar arquitetura, eu cheguei a pegar uns 3 projetos. E com o dinheiro desses projetos, porque a gente ganha comissão nas lojas, 20% da compra do cliente, mais o valor do projeto. Com esse projeto, eu reformei o meu quarto, porque eu já sabia que eu queria ser blogueira, assim, né, que eu queria ser famosa. Então, eu pintei tudo de branco e fiz um espelhão de LED. Comprei uma roupa de cama bonitinha e tal, pra ficar clean. E aí, quando veio a pandemia, as lojas fecharam. No início, eu sofri muito, né? Porque, tipo, acabou com o meu sonho. E depois eu falei, cara, deixa eu olhar aqui em volta. Que eu posso fazer com o que eu tenho acesso hoje? Eu olhei pro meu espelho e falei, velho, eu consigo fazer o provador aqui dentro do meu quarto. Então, tipo assim, ninguém fazia isso na época. Eu até brinco com o meu marido, assim, porque lá na época eu comecei a fazer os fashion reels, antes mesmo de ter reels, né? Era só nos stories e eu nem postava nos stories, eu só mandava pra marca. Então, tipo assim, aí, pronto, eu olhei pro espelho e falei, cara, eu consigo atender a loja aqui. Eu mandei proposta para algumas, mas elas não se sentiam seguras de fazer isso. Só uma loja que me mandou. A troca era permuta, tá? Era ela 2 blusinhas. Condicional. Não, eu tinha R$100 de permuta para fazer. Ela me mandava 75, 80 looks. Meu filho. Só que eu, tipo, tava acreditando que aquilo ali ia dar certo, sabe? E pra quem não tinha nada, não tinha muita opção, né? Tipo assim, foi a oportunidade que eu vi ali pra começar. Então, eu atendi ela. Cara, eu tava fazendo provador. E eu já sabia editar a foto. Então, tipo assim, eu entregava pra ela as fotos editadas. As fotos ficaram bem bonitas. E eu já entendia mais ou menos de pose ali. Não tanto quanto hoje, claro. Mas eu já, com o olhar sensibilizado, né, pro belo. Então, eu já conseguia fazer umas fotinhas bacanas, assim, dentro do meu quarto. E foi uma coisa que casou muito, porque tava todo mundo em casa. E aí, se ela vê uma mulher usando uma roupa, tipo, sei lá, num shopping ou num lugar bonito, assim, um restaurante, ela não consegue se visualizar usando aquela roupa, porque ela não pode ir no restaurante. Tá tudo fechado. E aí, eu mostrava as roupas dentro de casa, que era o ambiente que o público estava frequentando. Então, assim, a mulher vendeu horrores. E aí, tipo assim, a gente começou a fazer muito provador, muito provador. E aí, eu comecei a atrair outras marcas. Só que aí, veio o embate da questão do marketing. Por quê? Eu mostrava o meu dia inteiro, assim. Tipo, eu era super engraçada, fazia piada, mostrava o que eu comia, eu acordando, eu dançando e tal. Mas eu pegava roupa, tipo assim, eu acordava, começava a fazer foto às 7 horas da manhã, eu parava 11 horas da noite pra editar todas as fotos, mandar pras lojas e apagar do meu celular, porque não cabia no meu celular. Então, tipo assim, gente, eu não dormia. E que momento eu ia mostrar meu dia? Meu dia era só eu em frente ao espelho. Eu não tinha o que mostrar. Porque a única coisa que eu fazia era fazer foto de roupa. Então, eu comecei a perder muito seguidor. Mas era assim, cara, eu perdia 2.000 seguidores do dia pra noite. E o povo reclamando, nossa, tipo assim, eu te segui porque você era engraçada, seu conteúdo tá um saco, só é roupa, que não sei o que e tal. Nossa, volta a postar suas coisas. Então, eu falei, cara, isso aqui, tipo, tá me dando uma renda agora, mas vai ter um prazo, assim, e tá totalmente destrutivo, porque eu tô só perdendo seguidor. Então, como é que eu vou querer aumentar o meu valor
para as lojistas se eu tô diminuindo a minha base aqui. Que é o número que a pessoa vai ver no fim. Então, tipo assim, eu falei, eu preciso ver o que tá acontecendo aqui, né? Tipo, como é que as pessoas estão crescendo na internet pra eu voltar a ganhar seguidor também e algo que eu consiga fazer paralelo ao que me gera renda. E aí eu parei uma semana, assim, fechei minha agenda, parei uma semana, falei, eu vou só estudar, só analisar. E aí eu comprei um curso, era o único curso que eu achei, de R$200, sobre como ser influencer, como crescer no Instagram e tal, sendo blogueira. E ela falou uma coisa, eu não lembro de nada do curso. A única coisa que eu lembro, que foi a mudança de chave, foi você precisa ensinar alguma coisa para as pessoas. E eu falei, velho, o que eu vou ensinar? Tipo assim, o que eu vou ensinar? Porque a única coisa que eu faço é foto. Aí eu posso ensinar a fazer foto? Na verdade, eu pensei, a única coisa que eu faço é provador. Então, o que eu vou ensinar? A fazer provador. Aí, beleza. Aí eu comecei tá. Aí eu falei, como é que eu vou ensinar a fazer provador? O que tá bombando nas redes sociais? Era aqueles challenges de maquiagem. Só que eu não sabia maquiar, fazer todo dia a mesma maquiagem. Eu tentei fazer alguns, meti um tanto de filtro na cara. Acabou horrível, não bombava. E ainda eu perdia muito tempo fazendo. Então, era menos dinheiro e não tava dando retorno. Eu falei, eu preciso unir. Como é que eu vou unir? Vou fazer o challenge de roupa, que é os mesmos movimentos que elas fazem com a maquiagem, eu vou fazer com a roupa, mudando a roupa. E aí, comecei a fazer esses videozinhos de transição e ensinar, tipo assim, ao invés de eu chegar em frente ao espelho e falar sobre a peça, eu ensinava as pessoas a falarem sobre a peça. Então, quando você vai mostrar esse tipo de roupa, você tem que fazer assim, assim, assado. E, paralelamente, eu fazia o provador normal no perfil da loja. Eu acessava o perfil da loja. Porque elas não queriam, né? Tipo, esse tipo de publicidade, assim. E isso gerou muito mais resultado para a loja. Porque a venda no meu perfil era indireta. Eu não estava vendendo, eu estava ensinando ela alguma coisa. Só que o fato dela estar aprendendo, ela gerava, tipo, inconscientemente o desejo de ter aquela roupa ali. E eu sempre falava, se você... Social selling, não, GC... meu filho, gente, foi uns trem assim. E aí, ela ia no perfil da loja e tinha eu de novo, ou seja, o rosto familiar, né? Falando especificadamente para a venda. Então, tipo assim, meio que eu fiz um funil, sem saber o que é funil, mas eu fiz um funil ali. Você pegou lá o topo de funil e levou depois lá dentro da loja para conversão. E eu fazia a conversão no perfil da loja. Então, tipo assim, foi muito bom. E aí, eu também, tipo, eu era... Depois começou, né, mais blogueiras fazerem esses provadores em casa. Só que nenhuma fazia os challenges de roupa, porque quem fazia era blogueira de maquiagem. E eu comecei a fazer. Então, além de entregar as fotos editadas, eu também entregava os vídeos de challenge. Então, over delivery. Eu comecei a entregar mais do que eu era paga pra fazer. Não foi consciente, eu vou entregar mais pra loja pra ela ficar feliz. Porque eu não sabia o que era over delivery. Eu fazia porque eu queria fazer para o meu perfil, pra engajar o meu perfil. Mas estava lá pronto, né? E aí eu mandava pra ela, ela ficava feliz. Aí depois, nesse curso também, que eu aprendi o que era over delivery, porque ela ensinava a dar um pouquinho a mais, né? Quando você é contratado pra fazer, ela ensinava você... Ela explicou o que era over delivery. Eu falei, cara, eu tô fazendo over delivery, então eu vou usar isso como um gancho mais forte. Agora que eu tenho consciência, eu vou impulsionar isso. E aí eu consegui ir fazendo essa transição. Quando eu percebi que sempre, tipo assim, eu sempre fui muito inconformada. Então, eu ganhei 10 mil aqui, tá pouco, como é que eu posso ganhar 20? Ganhei 20, tá, mas como é que eu posso ganhar 100 agora? Entendeu? Eu sempre tive essa coisa. Então, eu comecei a mudar, né, tipo assim, atrair ainda mais público feminino, mais interação, mais retorno pra loja, aumentar o meu cachê, como que eu podia fazer mais? E aí eu pensei, eu estou criando conteúdo para um nicho específico, que é só para as pessoas que querem aprender a fazer provador de roupa. Mas tem gente que não quer nem postar nada nas redes sociais. Mas ela faz uma foto, né? Então, eu pensei, como que eu amplio essa questão como eu faço com que o meu conteúdo interesse a um público maior de pessoas? Eu deixar em um assunto um pouco mais comum, né? E aí, eu pensei, tipo, vou ensinar a pessoa a valorizar a roupa dela no corpo, assim. Fiz o primeiro vídeo, bombou o vídeo. Tipo assim, foi meu primeiro vídeo viralizado do TikTok. E aí eu falei, tô no caminho certo. E aí foi passando pra partes do rosto, partes do corpo, bombando, assim. Os vídeos estavam viralizando muito. E aí começou a ter a demanda. Tipo, você dá o curso falando disso?
Eu, não, você dá mentoria, você dá... Não mentoria, né? Mas o povo perguntava, tipo assim, nossa, como que eu faço pra você me ensinar mais sobre isso, pra eu aprender mais com você? E aí teve um perfil que ele já trabalhava com essa questão de infoproduto, chama Zenith Produtividade. Eu seguia ele já, porque tipo, meu dia tinha que ser muito bem contadinho as horas, né? E aí ele me mandou, cara, por que você não cria um curso? Eu falei, como assim criar um curso? Como é que eu vou criar um curso? Como assim? E aí ele me explicou. Então você tem nesse meio do caminho um anjo que chegou ali e te iluminou, assim, não, olha, e o mais legal... você pode monetizar de um outro jeito. E o mais legal é que era um perfil que eu já seguia, e aí pelo meu trabalho, ele começou a me seguir e ainda veio com a resposta que eu precisava. E aí surge então essa coisa da pose mesmo. Quando eu tava fazendo muito provador, eu entendi assim... Na verdade, eu entregava as fotos com os filtros prontos, né? Com os presets. E aí as pessoas começaram a me perguntar sobre os meus presets. Eu tinha aquela coisa, tipo assim, é o meu diferencial, eu não vou compartilhar. Só que esse é um grande erro da maioria das pessoas. Porque, assim, quando a gente compartilha com outro, a gente tá transbordando. A gente só transborda se a gente tá cheio. Quando você guarda pra você, você não multiplica e ninguém vai ser como você. Não adianta. Mas eu tinha essa coisa do ego. Tipo assim, só eu quero ter isso. E aí, consequentemente, eu não multiplicava. Então, eu tinha ali um produto já que eu criei nas minhas mãos e eu não tinha nem a consciência, mas eu tinha aquela questão do ego que não me permitia fazer dinheiro e ajudar outras pessoas também, sabe? E aí... eu entrei em uma outra onda também, tipo assim, eu tava ganhando um valor mensal que eu não tinha como crescer mais. Porque era como eu recebia o meu serviço, né? Eu fazia foto, eu editava as fotos, eu editava os vídeos, mandava pra loja. Não existia tempo, eu trabalhava de segunda a segunda, da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. Como que eu ia ganhar mais dinheiro, sabe? E o meu valor ele já tava mais alto, assim, do mercado, sabe? Não tinha como eu aumentar tanto mais. E aí... eu fui tentando diminuir para conseguir encaixar mais pessoas, tipo assim, diminuir a quantidade de entrega, mantendo o mesmo preço e pela qualidade de retorno foi ok. E eu consegui colocar mais lojas, mas, cara, eu não tinha tempo para nada. Eu não tinha um dia de descanso, tipo assim, eu não fazia mais nada para mim, eu não via a minha família. Você chegou no paradigma do prestador de serviço. Sim, e eu falei, cara, eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não tenho mais tempo, o que eu faço? E aí, eu não sei se isso foi algo da minha cabeça ou alguém comentou comigo. Essa questão, tipo assim, você precisa criar algo que não dependa da sua hora, necessariamente, sabe? Que é o negócio escalável. Aí eu ouvi a palavra escalável. O que é escalável? Vou estudar. Estudei o que é escalável. Preciso fazer um produto digital. Aí, alguma coisa para vender que não dependa de mim, mas que também esteja no meu contexto, para que eu não tenha que gastar um tempo específico para aquela área ali. E aí, eu tive a ideia, eu me desapeguei da ideia de só eu ter os meus presets e comecei a vender os presets. Ah, então seu primeiro info foram seus presets. Foi meus presets. E aí... Que, inclusive, é um produto recorrente. Até hoje, você vende muito dele. A gente tem mais de 30 packs. E aí... E foi muito doido, assim, porque... Cara, eu fiz um lançamento. Eu fiz literalmente um lançamento sem ter um pingo de conhecimento sobre. Então, assim, eu falei tudo pela sensibilidade, assim, da questão visual. Então, 93% da nossa comunicação ela é não verbal. E sem eu perceber, eu comecei a usar e explorar desses 93% para tudo na minha vida, assim, sabe? Para mudar totalmente a minha realidade. Então, quando eu olhava assim, tipo, cara, como é que eu vou vender um preset? Melhor jeito, você mostrar o antes e o depois. Como que eu vou ficar vendendo um preset sem parar de postar as minhas roupas? Eu vou postar a mesma roupa ou a caixinha, né? Responder a caixinha com uma resposta. E aí eu respondo a caixinha na foto sem edição. E aí na outra eu marco o meu Instagram dos presets, porque aí eu falei, eu vou criar um outro perfil para não misturar. Aí eu criei o perfil da minha loja. Aí eu posto o resultado com @. A pessoa vai, por quê? Seguindo a mesma lógica que eu fiz com as lojistas. A pessoa vai para comprar você lá no perfil. Aí eu fiz o meu. Falei, funcionou para elas, agora vai funcionar para mim. E aí eu falei, beleza, eu comecei tipo umas vendinhas ali, picadinha, mas não tava dando, sabe, o boom, tava pouco assim. E eu falei, como que eu posso fazer
fui estudar sobre a questão visual. Cores, por que as fotos de praia... E quando você fala fui estudar, você vai, pesquisa no pesquisa Google, né? Pesquisa Google, pergunta também. Eu sempre fui muito questionadora, assim, então eu pergunto tudo para as pessoas. E aí, eu fui estudar o porquê, tipo assim, porque muita gente fala, que foto de praia viraliza mais porque tá mostrando o corpo. Eu, como já sei que o corpo é só estética, é detalhe, eu ficava com essa coisinha na minha cabeça. Eu falei, por que fotos de praia realmente chamam muito mais atenção? Aí eu fui estudar a análise de cores. Tons tropicais, quentes, né? Eles são mais vibrantes para o nosso olhar. O nosso olhar é mais sensível para tons quentes. E isso traz mais conforto ao olhar do que um tom frio. Ou uma foto escura, por exemplo. Ela ainda aguça. Sim. Então eu falei, cara, então eu preciso criar um pack de presets, né? Que é o pacote com vários filtros, para praia. Que vai ser o que mais vai vender. Em Belo Horizonte. Como é que eu vou criar um pack de praia em Belo Horizonte que não tem praia? Eu preciso ir para uma praia. Mas não dá para eu ir sozinha, porque alguém tem que me gravar. Aí eu que só trabalhava, não gastava nada do que eu fazia, né? Eu falei, vou parar aqui. Preciso escolher uma praia e chamar alguém para ir comigo só para me gravar. Aí eu chamei uma amiga minha, que conseguiu pedir férias lá do trabalho dela. Eu falei, amiga, vamos. Não vou te pagar, não, mas eu vou pagar tudo pra você, você não vai gastar nada, vai ficar uma semana comigo na praia. Mas você tem que me gravar. Topa? Topo, bora. Falei, beleza, reuni várias marcas pra levar, porque, tipo, além de fazer o lançamento, eu ia continuar faturando, né? Não queria ficar sem ganhar dinheiro. Então, eu levei as marcas e aí fiz as fotos. Lá, ela me gravava, assim, o dia inteiro. Eu levei o tripé também, que no momento que eu parava pra comer ou pra dormir, né? Você continuava. Eu continuava com o tripé. E aí lá eu fiz o lançamento, então, tipo assim, quando eu olho, eu fiz a expectativa, porque eu falei, vou fazer uma viagem e tal, porque tô criando uma coisa legal pra vocês. Expectativa, onde vocês acham que é? Represou a demanda. Sim, não. E aí, tipo assim, cheguei lá, lancei, cara, em 4 dias, não, como é que foi? Acho que foi uma semana, assim. Foi uma semana que foi a semana. Eu cheguei no primeiro dia, acho que eu lancei no segundo dia. Tudo através de um grupo do Telegram. Fiz mandei o povo pro grupo do Telegram pra lançar lá. Nem sei por que eu mandei pro grupo do Telegram. Acho que eu mandava umas dicas lá e tudo. Porque a ideia era, tipo assim, eu ia soltar primeiro pra elas, pra ser exclusivo. Mas depois eu acabei soltando no Instagram mesmo, normal. E aí... Foi, tipo, nessa semana que eu estava lá na praia, eu fiz, tipo, uns 5 mil reais. Só que eu fazia 5 mil reais no mês. Aí eu falei, o quê? Eu não vou ficar trabalhando na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, pra ganhar o mesmo tanto que eu consigo ganhar com um produto digital. Porque, tipo assim, eu criei, pronto, agora ele tá lá. Tipo, eu tive o tempo de criação do produto e tal, tipo, pra divulgar, material pra divulgar o produto, mas ele vai estar lá, livre para as pessoas comprarem pro resto da vida. Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, eu preciso criar mais infoprodutos, sabe? Pra eu conseguir ganhar mais dinheiro. Então foi tipo, consegui achar a solução. Só que comecei a criar vários packs de presets e não imaginava a questão do curso, e aí a questão do curso veio, né? Porque eu divulgava através das minhas poses, o efeito da foto, né, editada, os presets, e aí veio o Zenith de Produtividade, me deu a ideia do curso. Aí veio a pose. E aí o livro vem depois do curso, então? Foi. O curso também foi uma coisa muito legal, porque eu tinha gravado o meu curso, ele estava quase pronto. Foi um trem assim, bem, tipo, chamei um amigo meu que era videomaker, eu falei, vamos gravar aqui na minha casa mesmo, meu apartamento, a gente ia na rua gravar. Então foi uma coisa bem, tipo, era eu e um videomaker, a gente ia editando os vídeos. Quando meu curso estava quase pronto para lançar, eu postei um vídeo, fui cancelada. E assim, eu sempre fui multiplataforma, que inclusive isso é muito importante. Eu sempre estava em todas as plataformas. Pé quebrado. Que é muito bom, porque você acaba atraindo o público de vários estilos diferentes, tá em várias plataformas. Mas quando tem um vídeo que é para ser cancelado, ele vai ser cancelado em todas as plataformas. Então, assim, cara, foi um vídeo que inclusive eu gravei nessa viagem da praia. Eu tava assim, postei assim, para de querer esconder essa barriguinha que Deus te deu, deixa ela à mostra e tal.
E eu com a barriga reta, né? Falando pro povo parar de querer esconder a barriga. Nossa, eu vou falar, você está matando as mulheres falando isso, você é um corpo padrão, perfeita. E as mulheres que são mães, que não sei o quê, que tem estria, que tem pochete, que estão acima do peso, está acabando com a autoestima das mulheres, reforçando esse padrão que não sei o quê, você não tem lugar de fala. Cara, as mulheres me detonaram, tudo mulher também. E aí eu, no início... E aí, veio, acho, um dos maiores aprendizados da minha vida, assim, com a internet, que eu vejo que muita gente tem esse medo do julgamento, esse medo das pessoas não gostarem, esse medo de levar hater. Gente, eu amo levar hater. Assim, falar que é gostoso você ser xingado? Não, não é. Mas, toda vez que eu recebi um hater, ao invés de olhar para aquilo, tipo, se vitimizando, sabe, se sentindo uma vítima, incompreendida, o porquê você passou essa mensagem diferente? Sabe, da sua intenção. Qual que foi, tipo assim, a brecha que você deu para as pessoas terem aquele tipo de sentimento vendo o seu vídeo? E isso é uma oportunidade de crescimento imensa. Então, assim, inicialmente, quando eu comecei a ler aqueles comentários, cara, não foi minha intenção afetar nenhuma mulher, pelo contrário, eu queria enaltecer a mulher, eu queria, tipo, ajudar ela a se libertar daquela pressão do corpo, porque ela é muito mais que uma barriga, uma pochete. Mas as mulheres não sentiram isso. Por quê? Algumas mulheres têm a barriga como a sua e não se sentem magras. E não se sentem. Por quê? E aí, inicialmente, fiquei chateada. Depois fiquei com raiva. Falei, tipo, que se lasca essas mulheres, não sei o quê. E depois eu falei... Aí eu comecei a me questionar, cara, mas por que elas entenderam tão errado, tipo assim, tão oposto? E aí eu fui lendo os haters, muito menos naquela defensiva de fui incompreendida, e muito mais com esse olhar, tipo, qual foi a brecha? O que como eu posso fazer diferente para que elas entendam, sabe? Tipo assim, mais aberta à crítica. E aí eu falei, é óbvio que elas não vão se visualizar. Pela minha bagagem com os provadores, eu entendia que, por exemplo, você quer divulgar uma peça, se eu quero divulgar um vestido de festa, eu não vou divulgar ele, tipo, sei lá, numa cozinha. Entendeu? Tipo assim, eu não consigo fazer a pessoa se visualizar usando o vestido numa festa, sendo que eu tô mostrando ele numa cozinha. Não bate. Sim, porque sabe? você tem que facilitar o gatilho. Sim, porque 58% da sua comunicação, ela é visual. A imagem sempre chega primeiro. Por que as pessoas estavam achando que eu estava ofendendo elas? Por que elas não conseguiam visualizar elas fazendo aquela dica de pose? Porque o meu corpo era diferente delas. Então, tipo assim, não adianta eu mostrar como disfarçar uma barriga, sendo que eu não tenho barriga. Por que eu ia querer disfarçar uma barriga? E se eu não tenho barriga, é como se eu mostrasse, tipo assim, eu não tenho o que esconder, mas eu vou esconder, mas ela fala, tá, mas quem tem barriga não conseguiria, tipo assim, não teria esse resultado, sabe? Então, ela não consegue se visualizar. E aí, isso foi uma coisa que, tipo assim, me veio uma ideia, assim, de milhões, literalmente. Falei, cara, eu preciso gravar o meu curso, onde eu ensino como disfarçar e valorizar todas as partes do corpo. Eu trabalho muito essa questão, tipo, dos complexos físicos mesmo, estéticos. Eu preciso mostrar isso em pessoas que realmente possuem aquelas características. Prova social. Porque uma coisa é você ficar postando coisa no Instagram, outra coisa é um curso que a pessoa compra. Mas se você compra um curso de uma pessoa, tipo assim, que você não se identifica ali, se identifica, tipo, no jeito, mas você não se identifica em mais nada. Tem que regravar tudo. Falei, joga esse curso todo fora, vamos regravar tudo de novo. E aí, como que eu ia fazer isso? Eu precisava encontrar mulheres. Mulheres aleatórias? Não. Vai ser as minhas seguidoras. Porque, tipo assim, foram elas que me deram as ideias, sabe? Então, eu reforcei ainda mais o senso de pertencimento. Tipo assim, eu incluí elas no meu produto, sabe? Porque o meu produto era para elas. Então, eu incluí elas na criação do produto. Ou seja, você já estava trabalhando comunidade também antes de estar essa coisa da comunidade. O Bandgrude, que eu falo de manhã, bom dia, Bandgrude. Isso aí é desde antigamente. Desde quando eu nem mal tinha seguidor. Tem um outro conteúdo que polemizou, né, também. Um conteúdo que você tirou foto na cadeira, você tinha quebrado o pé e você fez conteúdo para cadeirantes. E aí teve os haters ali que foram falar que você não tinha lugar de fala. Gente, saiu nos canais todos jornais, vários canais de manhã. Foi. Mas, assim, a mesma coisa, assim, falar que eu não fiquei mal, assim, eu fiquei triste.
entrou em mim. Mas, que é super natural, mas a gente sempre tem que buscar, tipo assim, cara, tive um sentimento ruim, vou buscar acender 3 sentimentos bons, sabe? Eu tenho muita essa técnica, assim. Então, cara, foi ruim porque tem gente que eu tô sendo mal compreendida. Mas como que eu vejo o lado bom disso? E aí eu comecei tive várias cadeirantes que reproduziram as fotos. Aí eu falei, meu Deus, tipo assim, eu tenho que abrir uma área aqui no meu trabalho só para pessoas E alguns dos haters também não eram cadeirantes, né? A maioria eram pessoas perfeitas que queriam falar para os cadeirantes. Lacrar. Aí eu falei, tá, mas e as que estão gostando? O que elas estão pensando? Por que elas gostaram? Aí eu fiz um grupo com várias mulheres que são cadeirantes. E a gente teve esse debate, sabe? Tipo assim, cara, mais uma vez, ouvindo a minha audiência. É admirável, assim, porque isso é um processo de inteligência emocional diferenciado. Não é qualquer pessoa que consegue pegar um limão desse e transformar numa limonada, né? Exatamente. Isso exige um autoconhecimento e inteligência emocional muito grande. Né? Vamos então avançar um pouco. A gente vai então para... Aqui fala demais, né? Já se deixar. A gente vai ter que fazer em episódios, né? Nós vamos fazer uma websérie com Catarina Leal. Sim. Mas a gente, então, assim... Isso, então, vai gerar depois todos esses outros frutos, né? De livro de pose. E aí você vai caminhando para se tornar, talvez, a maior influência no Brasil, facilmente, talvez no mundo. No Brasil já... Né, no mundo, nesse nicho. Sim. Né? Nós estamos falando de uma série de canais entre redes, né? Então, alguns perfis no Instagram, o seu principal acho que já tem mais de 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. No TikTok, o principal acho que tem mais de 5, se eu não me engano, 5 e pouco. 3 milhões. Mas vários outros pequenos, específicos para cada tipo de atividade que você desenvolve hoje. Né? Então, a gente pode falar que ela é a dona da pose com muita tranquilidade. Né? E com vários jargões, né? que é maravilhoso, assim, você conseguiu ir construindo, o Catarina faz a pose, trabalhar senso de comunidade com grudinhas, né? Ou seja, você precisou realmente se transformar numa super expert, não só no que diz respeito à pose, né? Mas uma super expert em gerir uma comunidade, porque hoje você faz uma gestão de uma comunidade absurdamente grande, né? Com pessoas que se sentem representadas, com corpos diversos. Sim. Né? E várias idades diferentes também. Né? Então, assim, como que você foi se moldando também para, além de desenvolver a sua expertise em poses, conseguir desenvolver essa expertise em ser uma super gestora de um negócio multifacetado, né? E mais que isso, de fazer a gestão dessa grande comunidade que você conseguiu construir no seu entorno. Então, assim, eu acho que o fato de eu ter passado por várias experiências e ter o lado humano falando, tipo assim, porque não é só... Eu não só quero... Hoje, não é pela fama mais. É claro que eu quero, assim, cada vez mais alcançar mais pessoas. Mas exatamente isso não é... Eu não quero ficar cada vez mais famosa. Eu quero alcançar cada vez mais pessoas. Você descobriu um propósito. Sim, então, tipo assim, sempre tipo, cara, tá, como que eu alcanço mais pessoas? Como eu transformo mais mulheres? Como eu pego mais tipos de perfis diferentes de mulheres, sabe? Como que eu falo de uma forma mais suave? Como que eu falo de uma forma mais firme também, sabe? Então, brincar mesmo com todas essas versões que eu falo, assim, da mulher, sabe? Porque eu cresci ouvindo que eu precisava escolher o que eu queria ser. A gente cresce ouvindo o que você quer ser. Tipo assim, você quer ser meiga? Você tem que ser meiga e é isso aí. Não dá pra você ser os dois, sabe? E com as fotos, o fato de você precisar adotar uma personalidade com cada roupa que você usa, sabe? O fato de você precisar escolher poses que passam mensagens específicas para cada tipo de ambiente que você tá, isso faz você naturalmente brincar com essas multifacetas. Então tem dia que eu sou muito sensual, tem dia que eu sou meiguinha, menina, tem dia que é romântica, tem dia que é tipo meio rock, assim. Então, essa sensibilidade não só das minhas experiências, mas também que o meu próprio trabalho, assim, foi me trazendo, foi me deixando ainda mais, acho que ainda mais... em busca de possibilidades dentro do meu mercado, sabe? Tinha o chamado, tinha o propósito, não me curvei a tendências assim, de mercado e de marketing, porque eu tinha muito vídeo viralizado, eu poderia ter lançado. Eu já tentei, inclusive,
começar a falar mais sobre viralização, porque era o que mais dava dinheiro na época. Tipo, ninguém ganhava dinheiro falando de pose, ensinando pose. Tipo, não tinha o curso. Tipo, cara, vou comprar um curso ensinando a fazer pose. Não tinha a mesma aceitação como tem hoje, sabe? Para as pessoas entenderem, assim, nós estamos falando de um faturamento de 4 milhões ano, gente. Ensinando as mulheres a se empoderar a partir das suas fotos. Né? Então, assim, é um negócio milionário, né? A Catarina realmente conseguiu construir um negócio milionário, um ecossistema milionário, trabalhando num nicho que exigiu que ela fosse resiliente, né? Então, sim, assim... muito. Então, assim, eu acho que todo esse olhar sensível, tipo, como eu vou aproveitar a oportunidade, como eu crio oportunidades também, sabe? Foi fazendo com que eu abrangesse muito o meu leque. Então, a questão do PCD, tipo assim, eu convidei pessoas com deficiência para criar vídeos e dar lugar de falas para ela, contar a história, inspirar pessoas, principalmente, e foi algo que foi muito bom para mim. Então, tudo que eu faço, tipo, eu transformo mulheres, mas por trás eu estou sendo transformada junto. Porque você aprende, isso é maravilhoso. Assim, então, a trajetória... A capacidade de aprendizado que você me contou me deixou muito feliz, assim. A capacidade de você realmente entender que você fez um conteúdo ali que talvez não tenha sido tão legal, mas qual aprendizado eu posso ter? Sim, exatamente. E aí... Diferente daquela menina que você falou da universidade, filha única, mimada, que não conseguia escutar a opinião do outro, né? Aqui é 100% ouvindo a opinião do outro. Exato, 100%. Então... toda vez que eu pensava em algum formato novo, tipo assim, igual a Catarina Olhar Pose, eu atraí muito público infantil. E, tipo assim, eu nunca criei conteúdo para criança, eu não tenho um vídeo, eu tenho pouquíssimos vídeos com fazendo foto com criança. Só que eu acabei alcançando esse público, sabe? Eu ainda não explorei, mas vou explorar, tipo assim, na questão de como criar conteúdos e produtos, né, mais específicos para esse nicho, mas, tipo assim, foi algo que naturalmente mesmo, pela minha visão estratégica, eu penso, de marketing, mais a sensibilidade, tipo, de mim como pessoa, que pra mim é um só CPF e CNPJ é a mesma coisa. É tipo assim, a Catarina trabalhando é a Catarina, assim, e cada dia, em cada momento eu vou estar com uma faceta, mas todas elas é a Catarina, sabe? Não existe um mundo diferente, assim. Sou sempre eu ali, 100%. Então, foi assim, foi tendo essa sensibilidade, pensando muito, tipo, botando muito propósito no jogo, sabe? E não me deixando vencer pelo lado mais fácil, o lado mais lucrativo, porque eu tenho produtos que não tem a ver com pose, que, assim, em curto prazo, me gerou muita renda, só que eu falei, tá dispersando a minha energia. Tipo assim, não é isso. Não é isso. E eu sei que, tipo, com o meu trabalho, talvez não seja tão rápido, os lugares que eu quero alcançar com as poses, talvez não seja tão rápido, falando de tipo assim, de coisas mais comuns, que é, por exemplo, uma renda extra. Todo mundo quer, independente se é homem, se é mulher, a idade. O produto vende rápido. O produto vende. Mas é você, né? Não... Mas não sou eu, entendeu? Tipo assim, a palavra principal, pose. O que tem embaixo da pose? Porque a pose é a pontinha do iceberg. O que tem embaixo da pose? Então, eu vou abrindo meu leque, demora mais, porque realmente, tipo assim, tem que fazer todo o funil ali, mas é o que me move, assim, então... Recentemente, e a pose, né, te levou para lugares, assim, que te fizeram realizar o sonho de criança. Sim. Né? Porque, obviamente, você se tornou uma celebridade dentro do seu nicho, afinal, nós estamos falando de mais de 10 milhões de seguidores ali, juntando, né, todas as redes. Recentemente, você esteve em Nova York, se eu não me engano, participando de um evento de moda super hypado, com profissionais importantíssimos no mundo. Conta isso pra gente, porque é legal demais. Ou seja, você foi modelar num espaço, né, que é aberto para grandes modelos do mundo. Como que é? Assim, o que é mais doido que eu falo, tipo assim, eu vou fazendo e depois eu vou entendendo o que tá acontecendo, sabe? Mas como eu acabei, tipo, criando uma linguagem universal, porque a pose, independente de qual língua você fala, de qual lugar do mundo você tá, você consegue entender, porque é visual, né? E a pose, a palavra pose, em todas as línguas, continua sendo pose. Então, tipo assim, foi a linguagem universal, a forma que eu encontrei de me comunicar com pessoas do mundo inteiro. O meu sonho de criança, eu quero ser conhecida no mundo inteiro. Não foi
da forma que eu pensava que seria lá atrás, que, tipo assim, cara, eu pensava que eu teria que ser uma atriz de Hollywood pra ser conhecida no mundo inteiro. Mas foi, tipo, com um trabalho de poses, que era algo também que eu sempre gostei, sabe? E desses 10 milhões de pessoas que te acompanham, uma boa parte é de vários outros lugares do mundo, né? 10 milhões de pessoas que me seguem, mas, tipo assim, a gente já tem mais de 1 bilhão de visualizações. Então, muita gente que não me segue já me viu em algum momento. Então... E de vários países, né? Países latinos com muita força, até porque seu nome também tem uma raiz latina, né? Então, Catarina é fácil pro pessoal que fala espanhol. Sim, que foi, inclusive, ninguém sabia qual era o meu nome, só sabia que eu era a mulher das poses. E aí, eu encontrava as pessoas na rua, elas me paravam e falavam, ai, você é a mulher das poses, né? Só que, tipo, elas não sabiam o meu nome. Eu falei, cara, como é que eu faço pra elas saberem o meu nome? Catarina faz a pose. Pronto, juntei o meu nome com o meu nicho na mesma frase. Foi assim que surgiu o Catarina faz a pose? Sim. Que ótimo, muito bom. E agora sim, você está pensando. Agora a gente vai falar um pouco da coisa, para a gente fechar, da questão de se ter se transformado numa grande mulher empreendedora. Né? Então, assim, você construiu realmente um negócio, um business que funciona sozinho, perpétuo ali, com todos os seus produtos, porque aí hoje nós estamos falando de um leque de produtos, todos eles relacionados ou à foto ou à pose, né? Então, os livros de pose, né? Tem os pequenos, as adaptações do livro, pose para determinados momentos. Então, são várias versões desse livro de pose, os seus presets que você continua vendendo. Então, tem um monte de coisa que tá lá. Né? Mas a conversa, quando a gente começou a nossa conversa, assim, olha, vamos sentar, Catarina e Braipe, vamos pensar num projeto maior aqui, de um ecossistema, com outras possibilidades. O que você acha que vale a pena falar para o pessoal, né? Que é um pouco do que você está pensando. Não sou eu que vou falar, porque eu não sei o que você quer falar e o que você não quer. Eu só sei que a Braipe vai estar junto com você, né, nesses projetos, entender o que... Eu quero que você só deixe ali um pouco, né, pro pessoal que vai te assistir. Obviamente, sua base vai assistir esse vídeo. O que você está pensando em construir? Porque, como você bem disse, né, tudo que você constrói hoje, você constrói para você, mas para uma base enorme de mulheres que você impacta de alguma maneira, gerando autoestima, levantar autoestima, empoderamento, amor próprio. Né? Então, o que você está pensando? O que está nessa manga aí? Aliás, hoje você está sem manga, né? Eu sempre faço uma piadinha ruim, tá? Eu sou muito bom em piadas ruins. Fez uma Catarina. Eu falo que eu não posso ser desleal, porque a Catarina é leal. Então, sempre tem umas piadinhas ruins. Então, mas o que você tem na manga pensando... Né, nessa grande comunidade de grudinhas que você criou nesses últimos anos, assim, o que você está pensando para você e para elas? Tá, eu vou contextualizar esses novos projetos, responder a pergunta que acabou que eu não respondi sobre o convite do curso que eu fui fazer em Nova York. Quando a gente criou essa linguagem universal, então, consequentemente, eu atraí público do mundo inteiro. Hoje a gente vende para mais de 30 moedas diferentes. Então, todos os nossos produtos, eles têm tradução em inglês e espanhol, tanto as videoaulas quanto os produtos e-books. Só que quando a gente está ali no batente, principalmente quando tem muito propósito, a gente se perde muito no nosso tamanho, sabe? Eu sempre tive essa coisa da humildade, então nunca, tipo, o sucesso, assim, nunca me subiu a cabeça, tipo, eu nunca consegui me sentir uma pessoa, tipo, melhor do que ninguém, ou diferente, ou em posições diferentes das pessoas que eu queria ajudar, sabe? Então, sempre foi esse contato, tipo, amiga pra amiga. Eu vou te ajudar, tô dando essa dica de amiga pra amiga. Eu tô te indicando meu produto, mas é de amiga pra amiga. Não tem essa coisa, tipo, eu sou melhor do que você. Eu nunca tive isso. Até pela sua raiz, né? Mineira, de Governador Valadares. Então, assim, isso, por um lado, é bom, né? Porque você não perde a humildade mesmo, mas, por outro lado, muitas vezes eu não conseguia enxergar o peso que eu tinha, tipo assim, a autoridade e o tamanho que eu acabei me tornando, sabe? E aí eu tive essa confirmação, assim, essa noção melhor do tamanho que eu acabei me tornando, tipo assim, do meu nível de alcance, quando eu fui convidada para esse evento
porque tipo, da modelo da Vogue que eu admiro há anos, assim. Ela é surreal, é a Coco Rocha. Eu sou fã dela, assim, acompanho ela há anos. Tipo assim, eu levo as poses dela pro estúdio, eu estudo as poses dela. E aí, quando o curso dela, em Nova York, é todo em inglês, me chamou como convidada, eu me senti, assim, eu falei, cara, como assim eles sabem quem eu sou? Falei, meu Deus, como assim eles sabem quem eu sou? E aí, lá, eu tive mais a confirmação. Que eu não só resolvi ir, como eu falei, eu vou largar tudo. Como é que você falou Brasil. Que foi a mentalidade que você construiu quando você foi tirar as fotos a primeira vez? Fake until you make it. Falei, vou largar tudo, vou pros Estados Unidos. Explorar o mercado lá, que aqui no Brasil. Tipo assim, eu tô fechada aqui no Brasil, olhando só pro Brasil. Mas quando eu abro a porcentagem de seguidores, eu tenho 40% de público brasileiro no Instagram. São pouquíssimos comentários brasileiros. São várias línguas de sinais que eu não entendo nada. Tanto é que surgiu o Bonde de Todas as Línguas. Então, tipo assim, eu não tava olhando pra essa parcela, sabe? E eu, com essa sensibilidade, tipo, eu preciso falar com todas as pessoas que eu consiga alcançar. Então, eu falei, agora eu vou explorar o mercado lá de fora, ver o que lá fora tem pra mim. Então, eu larguei tudo aqui, né? Brinca assim, tipo, a minha vida tava perfeita aqui, casona, meus cachorros, a mulher que... Uma funcionária maravilhosa, casada, ia todos os dias lá na minha casa, tinha massagista, personal. Se minha vida tava fechadinha, tudo que eu sempre quis. Tá confortável demais, deixa eu arrumar um problema aqui. Então, entreguei tudo, deixei meus cachorros com a minha mãe e fui para os Estados Unidos. E esse curso, se não tivesse esse curso, eu não teria tido essa ideia. E talvez eu também não teria a ideia, tipo assim, principalmente de me mudar para lá, assim, né? Então, eu fui. Ou eu adiaria esse passo, sabe? Mas como o curso era, tipo, no início do ano, eu falei, vou aproveitar aí de uma vez. Pensei 1000 vezes, mas falei, vou, mesmo com medo, mesmo achando que é loucura, eu vou. E aí eu cheguei lá e eu tive, assim, mais a confirmação, tipo, consegui sair uma fenda da humildade, assim, digamos, porque você ficou grandona dos meus no curso, olhos, né? Assim, pelo quem te acompanhou por aqui, sim, no conteúdo, você teve um espaço grande, sim, lá, né? Você sentou bem na frente, você teve, né? Ficou próxima das pessoas. Sim, porque era meio que foi uma união de 2 mundos diferentes, porque ela vem de um mundo mais, um marketing mais antigo, que é da revista, sabe? Tipo assim, que é da revista, que é da passarela. O meu é, tipo, um mundo digital. E eu não falo só para pessoas que querem ser modelos, mas para todas as mulheres que querem se sentir bonita, sabe? Com a sua imagem. E então, tipo, foi muito uma união. Eu aprendi uma outra forma de enxergar a pose, assim, que é muito mais do que você ficar bonita. Mas você conseguir explorar todas as milhares de versões de você mesmo que existem dentro de você. Então, eu ia fazer uma pose normal, postura, né? Realçando as minhas curvas. Aí a Coco chegava e falava, faz cara de triste. Tira a sua postura. Tipo assim, sabe? Fica sem postura, fica encolhida. Porque era um momento muito, tipo... Cara, eu tava deixando... eu tava criando beleza no que não é belo. Tipo assim, na tristeza, no sofrimento, sabe? Então foi uma coisa assim... Nossa, muito, muito louca, assim. Foi um outro olhar pra pose, assim, pra imagem, pro nosso corpo. Sabe? Como que o nosso corpo é capaz de fazer coisas. Tipo assim... inimagináveis, assim, ela tinha vários exercícios que colocava a gente no extremo, mas a gente não parava, sabe? Então, foi tipo um Iron Man das poses, sabe? Não, foi incrível. E aí, lá eu era muito conhecida também, eles conversaram muito comigo, tipo, sobre o meu impacto nas redes sociais, falaram como que eu sou conhecida nesse meio também. Eu andava nas ruas de Nova York, as pessoas me paravam. Aí depois eu fui pra passar um tempo em Miami, as pessoas me paravam muito também na rua, falando que me conheciam. E aí cada pessoa que conversava comigo falava, cara, você é muito conhecida na minha cidade e tal. E tudo de fora, de ninguém brasileiro. E aí eu comecei a entender, meu Deus, olha o quanto de mercado que tem ainda pra eu explorar. E eu achando que eu já tava... assim, que eu já tinha feito o que dava pra fazer, sabe? Então foi mais uma forma, assim, de me enxergar, não da forma que eu me enxergo
não da visão que eu tenho, mas conseguir me enxergar de uma forma ainda mais ampla, sabe? E aí que entrou uma outra área dentro do meu trabalho que eu comecei a estudar muito a física quântica. E principalmente analisando toda a minha trajetória. O tanto que eu usei a física quântica, porque, cara, eu me achava horrorosa. Só que a minha realidade, ela só mudou quando eu mudei a imagem que eu tinha sobre mim mesma. E da mesma forma, a minha imagem continuava limitada. Por isso que eu com sonhos gigantes, eu não tava conseguindo, tipo, abrir mais o meu leque, sabe? Expandir mais. Tipo, a gente conversou, eu vim aqui ontem mostrar um ecossistema com inúmeros pilares e projetos diferentes que vai muito além da pose. Só que por eu ter uma imagem minha, a Catarina, tipo, posing coach, e nada além disso, eu não conseguia avançar nesses projetos. E aí, lá nos Estados Unidos, quando eu comecei a ver o impacto que eu tenho, tipo, fora do país, gente, isso é muito louco, porque sem eu ir para fora do país, eu alcancei pessoas fora do país. E eu comecei a ver o peso disso, eu falei, cara, eu tô limitada com alguma coisa. E aí, eu comecei a trabalhar nessa percepção de autoimagem. E aí, eu estudando a física quântica, eu entendi, tipo assim, eu não estava avançando em nenhum outro dos meus projetos, porque eu não me enxergava na posição de estar fazendo mais do que eu já faço hoje. E aí, eu comecei a criar uma nova imagem sobre a Catarina. Tudo que tá acontecendo na minha vida, tipo assim, desde no meu terceiro mês lá nos Estados Unidos, em diante, né, até hoje, tudo que eu escrevi no caderno, sabe, e fui fazendo a declaração quântica da minha realidade, tipo, da realidade que eu quero construir, lendo ela como se já fosse real, fechavam os meus olhos, tipo, eu chorava de alegria, tipo, me sentindo já tendo aquela conquista, sabe? Isso foi abrindo portas pra mim que, tipo, cara, de uma forma muito mágica, sabe? Tipo, cara, nada explica. Tipo, isso é mágico mesmo. Então, eu falei, pronto, agora é o momento que foi outra coisa que eu quebrei, assim, porque esse perfil de fazedora eu vou abraçar o mundo, eu sou capaz, eu vou fazer tudo sozinha, né? E é tudo meu. E eu ficava naquele limite. Quando eu comecei a expandir, né, eu comecei a me visualizar mesmo nessa expansão, eu entendi, sozinha, eu não consigo, sabe? Eu preciso ter pessoas de peso comigo, eu preciso ter inteligências diferentes, eu não preciso ter todas as inteligências do mundo, eu preciso ter pessoas que complementam a minha inteligência, que vêm com áreas que eu não domino. E lógico, assim, o primeiro investidor, empresários, assim, que eu pensei, tipo, pessoas para estar nessa caminhada comigo foi a Bripe. Não só por ser meus conterrâneos, né? Mas também por ter acompanhado muito o crescimento da Bripe. As pessoas que estão aqui, eu já vi aqui. A amizade com o presidente, a amizade, né? com o presidente. E aí eu falei, cara, eu vou criar aqui, estruturar visualmente, né, todos os meus projetos mesmo que eu quero executar, que eu penso, que eu tenho na meu ecossistema, projetos de, tipo, 2, 3 anos atrás, que eu nunca consegui tirar do papel, assim. E que vão vir agora. Porque a gente não vai fazer mais uma coisa, amor. A gente vai colocar todos os projetos em execução, porque tem braço para tudo, vai mobilizar aqui vários setores, colocar tudo em execução. Pra gente fechar, então, tá? Depois a gente vai fazer mais alguns episódios com a Catarina. Não, que papo maravilhoso, assim. Eu acho que realmente depois a gente pode pensar em contar outras vertentes aí, porque a gente teve que encolher muita coisa da história. Nossa, meu resumo os bullet points da minha vida. Mas, para fechar, eu vou pedir a Catarina para deixar um recado para as grudes dela, com ali um gostinho de spoiler do que tá por vir, né? Gente, vou deixar na responsabilidade dela para ela falar, ver o que ela quer contar, né? Mas tem muita coisa boa. Mas então, deixa um recado aqui nessa câmera que vai ficar só você, direto com as suas grudinhas. O que elas podem esperar no ecossistema Catarina Leal? Se você quer ser mesmo... Não, você que é chamada de grudinha há tantos anos e não sabe por quê, meu amor, agora você vai entender. Porque eu vou estar literalmente grudada em você da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Em todos os momentos, experiências, ocasiões da sua vida, você vai sentir a presença da Catarina ali, te incentivando a despertar o poder gigantesco e incrível que existe dentro de você. Que isso, ó.
Gente, é isso, o recadaço da Catarina, tá? Sente Direto. essa pressão. E, poxa, obrigado. Obrigada Foi a você, muito foi legal esse papo, maravilhoso. te conhecer um pouquinho mais. Agora a gente pega nosso projeto e... Exatamente, tirar do papel, Só botar voar. nesse mundão. É isso, galera. Um abraço, tchau, tchau. E até a Tchau, próxima. gente, até.